galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, então. Na última segunda-feira, né, teve alusão a nível nacional ao dia 7 de setembro, que corresponde à independência do Brasil, não é isso? Então, baseado nessa perspectiva, hoje a gente vai desenvolver uma aula bem bacana sobre a independência do Brasil, sobretudo para vocês, no caso dos oitavos anos, os caminhos até a independência, ou seja, o que contribuiu para que ocasionasse a independência do Brasil, o que é independência, o que é dependência, o que é reconhecimento, o que estava ocorrendo no Brasil, quais eram as condições do Brasil naquele contexto, seja a nível de saúde, educação, segurança, tá? Que vai contribuir para a independência do Brasil, quais as suas causas e suas consequências, seja negativa como também positiva. Para quem está chegando agora, prazer, sou o professor Marcos e segue aqui abaixo o meu e-mail para que vocês possam estar enviando quaisquer dúvida ou questionamento. Não esqueça, por favor, tá, galerinha, de deixar o seu comentário aí abaixo, como também de dar o like aí, de dar o like, né, o joinha, enfim, né? Quando você for fazer o comentário, não esqueça de colocar o seu nome e o nome da escola onde você estuda, ok? Do mais, espero que vocês gostem da aula, ok, pessoal? Pronto, vejamos. Você já sabe que o 7 de setembro corresponde à independência do Brasil. Mas, afinal de contas, o que é independência? Exemplo, existe a independência pessoal e existe a independência política, independência econômica, independência social. A independência pessoal é quando você vai tomar uma decisão e você não precisa necessariamente fazer uma consulta a uma pessoa que está acima de você, a seu pai, a sua mãe, ou se não, a um outro parentesco, a uma outra pessoa. Isso aí é uma independência pessoal. E trazendo essa ideia para a questão política, é basicamente o seguinte, o Brasil não precisar necessariamente de ter autorização ou permissão de Portugal para fazer uma determinada construção ou se não uma decisão importante no Brasil. Então temos aqui uma independência, ok? Então o Brasil, quando se fala em processo de independência, o Brasil buscava autonomia para governar o Brasil por si só, sem precisar consultar Portugal. Isso daqui é o primeiro motivo que vai gerar aí o surgimento do processo, um dos primeiros motivos para a independência do Brasil. É que o Brasil era dependente de Portugal. Qualquer decisão, qualquer medida ou construção de grande porte que fosse realizar no Brasil, ele necessitava de uma autorização de Portugal, ok? Então temos aí o primeiro motivo. O segundo motivo, pessoal, está voltado para as condições da precariedade, das condições da falta de saneamento básico que a colônia, que era o Brasil, estava passando. Vejamos, né? No século XVI, a população colonial recebia assistência de jesuítas, barbeiros, curandeiros e parteiras. O que isso quer dizer, professor? Significa que não havia médicos diplomados no Brasil naquela época. Tampouco preocupação de Portugal com a saúde pública da colônia. Ou seja, as únicas pessoas que estavam no Brasil eram jesuítas, barbeiros, curandeiros e parteiros. Essas estavam responsáveis para atender a população quando se tratasse de saúde, ok? Não havendo médico. Então, não tinha essa preocupação de Portugal para com a colônia. Então, se tratando de saúde pública, de segurança, de educação, as condições eram de extrema pobreza, né? Existiam diversas catástrofes sociais que estavam ocorrendo no Brasil e Portugal não tomava nenhuma medida a respeito, porque aqui era uma colônia de exploração. Portugal via o Brasil apenas como uma colônia de exploração. Explorava, retirava as matérias-primas e enviava para Portugal. Era essa a relação econômica que Portugal tinha naquele contexto.
Então, temos aí o segundo motivo. O primeiro, porque o Brasil era dependente. E o segundo motivo que vai influenciar é justamente a precariedade a precariedade da colônia, né? De diversos pontos do Brasil que não tinha saneamento básico, não tinha iluminação pública, não tinha uma saúde de qualidade, tá? Segurança baixíssimo, infraestrutura nem se conta. Então, era extremamente uma zona, uma área de pobreza, tá? De miséria, de fome, enfim. Terceiro motivo, as revoltas coloniais. As revoltas coloniais, ela vai estimular a seguinte questão, né? Devido à falta de um controle e de uma decisão maior por parte de Portugal, vai gerar revoltas coloniais, insatisfação e descontentamento diante das condições e das mazelas sociais que a sociedade vivia. Então, vai gerar as revoltas coloniais, que eram revoltas, eram protestos, eram manifestações que ocorriam contra o modo de como Portugal coordenava e organizava o Brasil, né? Baseado na questão financeira, na questão de poder e de ambição. Isso vai gerar um descontentamento. Dentre as revoltas coloniais, nós temos a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira vai ocorrer em Minas Gerais em 1789, ok? O que é que vai estimular essa revolta? A independência dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, como a gente já trabalhou, é o primeiro país a ter independência da América, né? Você já sabe isso muito bem. É de Portugal? Não. Era da Espanha ou da Inglaterra, né? Então vai ter aí a primeira independência. Então, quem participou dessa revolta? A classe média, urbana, militares, padres, comerciantes, estudantes, professores, funcionários públicos, elite, proprietários de minas de ouro. Ou seja, quase toda a sociedade vai participar da Inconfidência Mineira, né, que surgiu a partir do descontentamento de como Portugal estava levando e cuidando da colônia brasileira. Outra revolta, a Conjuração Baiana, né? Vai ocorrer em 1798. Então, vocês podem estar se perguntando, professor, a independência do Brasil foi em 1822. Sim, mas anteriormente, aqui foi o caminho percorrido, né, pelos personagens, pelo contexto da época, que parou e, como resultado das revoltas, gerou justamente a questão da independência do Brasil. Então, teve um contexto, teve motivos anteriores, ok? Então, tem aí a Conjuração Baiana, que vai ocorrer em 1798. Um dos motivos mais importantes da independência do Brasil é a vinda da família real para o Brasil. A família real vai vir para o Brasil em 1808. A família real, que até então estava na onde, pessoal? Isso mesmo, em Portugal. Aí vem para o Brasil fugida, a família real, porque Napoleão Bonaparte ele vai invadir Portugal. Quando chega em Portugal, uma disputa lá entre Portugal e França, quando Napoleão Bonaparte chega em Portugal, a família real fugiu, né? E já estava a caminho do Brasil. Então, a família real vai chegar aqui em 1808. Isso significa o quê? Pessoal, quando chega algum parente, algum visitante ou um novo morador na sua casa, o que é que normalmente nossas famílias fazem, né? Coloca o melhor lençol, ajeita a casa, faz a melhor comida, pega a melhor panela, né? O melhor prato, os melhores talheres, justamente para que acolher aquela pessoa que está fazendo, que está chegando. Mesmo assim, foi a chegada da família real. O Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, não tinha condições suficientes, porque estava em extrema pobreza. Então, teve que se transformar, pequenas mudanças para adaptar justamente e acolher a família real. Ok? Então, a família real chegou ao Brasil, tá, em 1808, e se hospedou na onde? No Paço, no Rio de Janeiro. E teve essas mudanças, como, por exemplo, a questão de teatro, de cinema, justamente para a família real. Era todo mundo que tinha acesso? Não. Era somente a família real que tinha acesso a esses espaços de lazer e entretenimento. É através disso daqui, pessoal, que a chegada da família real significa a seguinte questão.
o Brasil não poderia mais, como uma família real mora no Brasil e permanecer com status de colônia. Então, o Brasil passou a ser metrópole com a vinda da família real. Enquanto isso, em Portugal, ficou alguém? Não. Não ficou ninguém da família real lá, do sangue azul, como se dizia. Então, se tornou, de certo modo, teoricamente, uma colônia. Olhe como o mundo gira e olhe como o mundo, né, dá voltas. Anteriormente, Portugal era o quê? Metrópole. Brasil, colônia. Com a vinda da família real para cá, Portugal vai se tornar o quê? Colônia, e Brasil vai se tornar metrópole. E o que é que vai ocorrer? Em 1820, tá? Vai ocorrer a Revolução Liberal de Portugal. Lá em Portugal. Cidade do Porto. Que logo, logo vai chegar essa revolução em Lisboa, que era a capital de Portugal. Tá? O Lord William, esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui, ele vai fazer uma constituinte. O que é uma constituinte? É uma assembleia onde todas as autoridades de Portugal, tá, deveria participar. Quem era? Justamente a família real que estava no Brasil. Como é que ele vai participar em Portugal? Então, a família real tinha que retornar para Portugal. Mas se a família real retornasse para Portugal, significava, a grosso modo, que Brasil se tornaria o quê? Novamente, colônia. E Portugal retornaria ao status de metrópole. Dom João VI era o rei, né, do Brasil e rei de Portugal. E o que é que vai ocorrer? Dona Maria, que era a rainha de Portugal, Dona Maria, a rainha de Portugal, vai solicitar, juntamente com o Lord William, que a família real retorne. Então, o que é que vai ocorrer? Dom João, ele vai retornar para Portugal. Tranquilo, retorna. Mas ele deixa aqui no trono do Brasil quem? Dom Pedro I, em 1820. E o que é que essa constituinte, o que é que essa assembleia buscava? Primeiro, retorno imediato de Portugal, pessoal. Reconhecimento da Constituição, buscava limitar o poder de Dom João VI e a recolonização do Brasil. Por que recolonização? Porque o Brasil já tinha sido colônia. Agora era metrópole porque a família estava no Brasil, morava no Brasil, era residente do Brasil. E recolonizar, ou seja, retornar colônia. Mas o fato de Dom João VI foi para Portugal e deixou o príncipe herdeiro aqui, o Brasil ainda permanecia como metrópole. Mas, posteriormente, em 1922, foi em janeiro de 1822, a Constituinte, né, a Assembleia, o Príncipe Lorde, vai exigir que Dom Pedro deixe o Brasil e retorne também para Portugal. A população da época, sabendo disso, o que é que vai gerar? Vai fazer diversas baixas-assinadas, como também diversos protestos, pedindo para que Dom Pedro I permaneça no Brasil. Dom Pedro permanece no Brasil, né? Atende ao clamor e ao pedido da população brasileira, e esse dia ficou conhecido como Dia do Fico. Dia do Fico. Recentemente passou na novela, né, das 6, O Novo Mundo, né, que é justamente quando a população vai às ruas pedir para que Dom Pedro permaneça no poder. Ele atende e ele permanece no poder. A partir dali, Dom João VI está na onde? Em Portugal. A rainha de Portugal, que é Dona Maria, corta as relações econômicas com o Brasil. A partir de 1820 é quando vai surgir os movimentos sociais, tá? Os movimentos de resistência que vai buscar a independência do Brasil. Ok? A independência vai buscar a autonomia. Isso gerou revoltas. Então, nós temos, em 1822, né, a independência do Brasil foi feita somente por Dom Pedro? Não necessariamente, mas por um grupo, pelos africanos, pelos negros, pelos nativos indígenas que aqui residiam. Então, 7 de setembro de 1822, ocorre a independência do Brasil. Foi feita à margem do rio Ipiranga, como você já sabe, na cidade de São Paulo, local hoje onde se encontra um museu. Tá? A questão da memória que se prevalece naquele espaço.
como também na memória dos brasileiros. Dom Pedro I estava apenas acompanhando. Aí vem a grande questão para vocês. Dom Pedro I estava apenas acompanhados de alguns empregados, pois tinha ido visitar a Marquesa de Santos, quando recebeu notícia que Portugal tinha revogado seu título e suas ordens aqui. Aí eu quero deixar claro para vocês o seguinte: quem é a Marquesa de Santos? Domitila. Então, ele estava visitando a amante. Dom Pedro I estava visitando a amante quando soube que as tropas de Portugal estavam no Porto de Santos. Então, ele, juntamente com as pessoas que estavam acompanhando, retorna, né? E aí ele fica sabendo que o seu título de rei do Brasil é o quê? Cancelado. Mas ele, diante das tropas portuguesas, lança a seguinte frase: independência ou morte. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, Dom Pedro I, ele não fez isso porque ele é bonzinho, não, porque ele é humano, ele buscava a independência, não. Ele fez isso como uma revolta pelo fato de Portugal ter tirado o direito dele enquanto rei. Era uma revolta e era um ambiente de pressão. Outros países apoiavam, Inglaterra apoiava a independência, mas ao mesmo tempo não. Tá? Então, existia uma pressão psicológica em cima de Dom Pedro I. Então, ele lança o famoso grito, tá? Independência ou morte. Ou Portugal dá independência, ou senão vamos à luta. É essa a reflexão aí. E o quadro anterior, né, que é posteriormente aqui, foi pintado por Pedro Américo. Justamente isso aqui, pessoal. Esse quadro aqui, muitos interligam a independência do Brasil. Mas ele foi pintado em 1888. Esse quadro ele foi pintado em 1888 por Pedro Américo. Tá? Não é especificamente nesse formato que ocorreu, tá? Independência ou morte? Não. Aqui é uma representação. É preciso desconstruir essa ideia que ele estava à margem do Rio Ipiranga, independência ou morte. Não, não foi bem assim, tá? Existe um contexto por trás que ele estava necessariamente na casa da amante, né? Que era na casa da Domitila, que era a duquesa de Santos. Ok, pessoal? E aí ele soube, e aí ele lança a questão, independência ou morte. Ou o Brasil tem independência, ou se não, vamos à luta. O Brasil ganha independência teoricamente, conquista a independência teoricamente. Mas na prática mudou muita coisa? Não. O Brasil agora passa a ter determinadas juntas políticas, tá? Determinadas juntas políticas o Brasil tem. Mas, teoricamente, o Brasil ainda permanecia dependente de Portugal. O Brasil ainda permanecia dependente de Portugal na questão econômica. Exemplo, uma das consequências da independência, que eu vou deixar claro para vocês aqui, é que o Brasil teve que pagar uma multa bilionária para Portugal. Portugal falou, só dou a independência a partir do momento que você assumir essa dívida. Portugal acreditava que, se o Brasil fosse independente, Portugal se prejudicaria com isso, porque o Brasil era um dos maiores produtores de matéria-prima. Tinha muita matéria-prima. E o Brasil se tornando independente, Portugal não tinha mais o livre-arbítrio e a liberdade de entrar no Brasil, sem consultar a questão política daqui. Entende? Então, o Brasil teve que pagar uma multa bilionária para Portugal. Aí agora veja, o Brasil tinha condições? Não. Para pagar essa multa? Não. A multa que se iniciou em 1822, ela se encerrou nos anos inícios, no final de 1890. Foi quando a multa ela foi encerrada. O dinheiro que o Brasil pagou a Portugal, na verdade, era um dinheiro emprestado da Inglaterra. A Inglaterra emprestou dinheiro a Portugal. Perdão. A Inglaterra emprestou dinheiro ao Brasil para o Brasil pagar a Portugal. Então, o Brasil passou a dever somente a Portugal? Não. A quem emprestou dinheiro. Então, foi através dessa questão que começou a dependência. Se hoje o Brasil ele é dependente economicamente, precisa dos outros países, é porque tem a ver com essa relação que ele construiu no passado.
E está aí, pessoal, justamente a importância de se compreender a independência do Brasil, dia 7 de setembro, como um espaço de luta, como um espaço de conquista, porque houve diversas conquistas. O Brasil agora passava a ter sua própria história, o Brasil passava a ter sua própria identidade e automaticamente suas próprias conquistas. Aos poucos, o Brasil foi se transformando. A independência do Brasil não gerou uma conquista imediata, não. Não pensem. Não pensem. Pelo contrário, foi algo gradual. A independência ocorreu em 1822, mas o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente, foi os Estados Unidos, 4 anos depois, em 1826. O Brasil é reconhecido. Agora, a partir desse reconhecimento, o Brasil passa no mundo a criar pontes de comércio, comercializando com a Espanha, que anteriormente não podia devido ao pacto colonial, como também com a Inglaterra e outros países, só posteriormente ao reconhecimento. Então, a gente pode afirmar que não houve grandes mudanças logo após a independência, somente lá depois do reconhecimento, que era preciso que os outros países reconhecessem que o Brasil era independente. Então, tinha todo um processo ali por trás. E aí, por que estudar a história do Brasil? E por que estudar a independência? Porque isso daqui pertence à nossa história. Várias pessoas morreram, derramaram seu sangue, lutando pela independência do Brasil, pela cultura e pela preservação da memória e do legado que diversas pessoas, dos africanos, negros, indígenas, nativos, europeus, morreram lutando por isso, né, por esse rompimento. Então, é importante que a gente entenda a história do Brasil para a gente perceber quem somos nós hoje e como a nossa cultura foi formada, e como nossa cultura ela foi constituída, tá? E, ao mesmo tempo, fazer com que a gente procure os meios legais para preservar os saberes que foram passados de geração em geração. Então, dia 7 de setembro de 1822 foi conhecido, né, como a independência do Brasil. Mas sempre lembre, aquela independência ali foi algo teoricamente, não ocorreu necessariamente na realidade, tá? Demorou um certo tempo para que, de fato, o Brasil tivesse independência política. Ok, pessoal? E houve diversos motivos, como eu falei para você, as condições precárias da colônia do Brasil, né? Da região do Brasil, as revoltas coloniais, né? A falta de saneamento, tudo isso contribuíram, a revolta do Porto, né, que ocorreu em Portugal, tudo isso vai contribuir, pessoal, para o início da independência e, ao mesmo tempo, o fim de uma era, né, de ligação com Portugal. Ok, pessoal? E eu encerro a aula de hoje com a seguinte frase, né, do nosso hino, não poderia deixar de trazer aqui o hino para vocês. Verás que um filho teu não foge à luta, terra adorada, entre outras mil és tu Brasil, ó pátria amada. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Do mais, galera, vocês fiquem em paz, não esqueça de fazer a atividade e que a gente salve a nossa terra amada, nossa terra querida, né? Viva o Brasil, terra de pessoas guerreiras, pessoas que lutam diariamente por dias melhores, né? Independentemente do contexto pandêmico que nós estamos vivendo, mas nós somos pessoas guerreiras. Galera, do mais, até a próxima aula.